Começando o cálculo, noção intuitiva sobre limites. Vamos ver o limite de todas as funções que nós vimos na revisão. Então eu começo pedindo para vocês observarem o comportamento dessa função afim, função do primeiro grau, para x tendendo a 1. Aqui a notação, x tendendo a 1 pela esquerda. Eu vou fazer aproximações nessa tabela aqui pela esquerda. E também vamos observar o que acontece com os valores à direita. Aqui é apenas notação, x tendendo a 1, não significa que são números negativos. Vou colocar aqui no gráfico para vocês observarem. X tendendo a 1. Então, o número 1 está aqui, entre 0 e 1, números próximos de 1, na vizinhança de 1. Quem fez a pesquisa, sobre limite, proximidade, vizinhança, aproximação, então nós vamos ver tendendo a 1. Então, se aqui é 0,5, seria 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,99, 0,999. Quanto mais casas, mais preciso. E a mesma observação do lado direito. Então, se eu tenho 1,5, eu vou em ordem decrescente. 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1,01 centésimo, 1,01 milésimo. No livro do cálculo A, ele coloca várias células. Eu coloquei essas apenas, que eu acredito que já dá para vocês terem uma noção do comportamento dessa função para quando x tende a 1. Quanto mais casas, melhor a precisão. Então, nós vamos substituir no lugar da variável o 0,7. O dobro de 0,7, 1,4. Mais 1, 2,4. O dobro de 0,8, 1,6. Mais 1, 2,6. O dobro de 0,9, 1,8. Mais 1, 2,8. E assim sucessivamente. Gostaria que vocês fizessem para o valor 0,9999, tá? Para ver qual vai ser a resposta aí aqui na casa seguinte. Do lado direito, a mesma coisa, o dobro de 1,3 mais 1, o dobro de 1,2 somado com 1, o dobro de 1,1 mais 1. E vocês vão observar que em ambos os casos, tanto pela esquerda quanto pela direita, o limite para x tendendo a 1 desta função do primeiro grau leva a 3. Ok? Então, limite, vizinhança, proximidade de um número que está sendo considerado aí. Ele vai dar sempre para vocês a função e um número para ser calculado. No nosso segundo exemplo, aqui, já é uma parábola e eu peço para observar o que acontece no ponto 2, x tendendo a 2, ok? Então, vejamos aqui, pela esquerda e pela direita, aqui apenas é a notação, com esse sinal aqui em cima, não significa que sejam valores negativos. Vou voltar aqui no gráfico para vocês. Veja bem aqui, tá? Ponto 2, então na proximidade de 2. Aqui, proximidade do ponto 2, não necessariamente o ponto 2. Então, 1,5 eu vou aumentando os valores. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,99, 1,999, tá? E do lado direito,
Nós vamos em ordem decrescente, se aproximar de 2. Então, a partir do 2,5 eu começo com números decrescentes. 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, 2,1 centésimo, 2,1 milésimo. Então, é assim que eu fui construindo aqui essa tabela para vocês observarem o comportamento dessa parábola para quando o x tende a 2. Então, vamos lá. Eleva ao quadrado e soma uma unidade. 1,7 ao quadrado somado com 1, 3,89. 1,8 ao quadrado mais 1, 4,24. 1,9 ao quadrado somado com 1, 4,61. E assim completamos esta sequência nessa tabela de valores pela esquerda. Do mesmo modo, pela direita, vocês confiram aí, tá? Que já está resolvido, está comentado. Eu vou elevar o valor ao quadrado e vou somar uma unidade. E eu vou observar que ao final, tanto pela esquerda quanto pela direita, esses valores se aproximam do número 5. Então, veja, no primeiro exemplo, na função afim, a função do primeiro grau, observando pela esquerda e pela direita, chegamos ao resultado 3. E agora, neste exemplo, chegamos ao valor 5. Portanto, o que nós vamos tirar dessa primeira observação, dessa noção intuitiva através dessas tabelas de aproximação? Se ambos os valores de x que eu estou observando pela esquerda e pela direita convergem para o mesmo resultado, o limite existe e é finito. E aqui está a forma como nós vamos representar esta situação. Limite para x tendendo a A, então ele sempre vai dar a função e um número para você fazer essa observação. E vocês vão tentar chegar a um resultado, tá? Normalmente aí vai convergir aí pro mesmo valor, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para treinar. Aqui é uma função também do primeiro grau, o triplo de x menos 2. Para quando x tende a 3. Então, ele quer estudar os valores pela esquerda de 3 e pela direita de 3. No livro do cálculo A, ele traz 10 células, mas eu acredito que com essas daqui você já tem uma percepção do que está acontecendo aí, com essa noção intuitiva sobre limites, ok? Então, vamos lá. 3 vezes 2,7 menos 2. 3 vezes 2,8 menos 2. 3 vezes 2,9 menos 2. E do lado direito, os valores na proximidade de 3, na vizinhança do 3 pelo lado direito de vocês. Tá? Se situa aí no plano cartesiano, o ponto 3, números pela direita e números pela esquerda. E vocês vão observar que quanto mais casas, mais próximos do 7 esses valores vão estar. Tá bem? Então, essa é a noção intuitiva. Aqui está a representação. E a gente fala que aqui é por tabela de aproximação. Professora, tem que fazer pelo lado esquerdo e pelo lado direito? Sim, para você verificar a convergência aí, né? Então, não adianta fazer só de um lado. Faz dos dois lados aí para ter a certeza do resultado. E na sequência, 2 casos particulares que sempre vão aparecer para vocês aí no curso da engenharia aí. Vamos lá.
Esse primeiro, ele fala dessa função, então não existe divisão por zero, pode fazer na calculadora, dá erro, tenta dividir 1 por zero, não vai ter resposta, ele dá erro. Então eu estou escolhendo a função com os números diferentes de zero. E eu peço para observar o que acontece na proximidade do zero. Então, nunca zero, mas e do ladinho dele, na vizinhança dele, ao redor dele? O que acontece pela esquerda e pela direita? Então, eu escolhi alguns valores aqui, um pouquinho maiores para vocês perceberem, tá? Depois vocês escolhem outro aí com 4 casas depois da vírgula, para perceber aí. Então, eu escolhi um -2, -1, aqui sim os negativos, né, gente? Porque o zero é o divisor, né? Na outra situação não era assim, aqui é o zero, então eu tenho que pegar os positivos e os negativos. E do lado direito eu escolhi também, ó, vindo do 2 para cá, ó, 2, 1, 0,5, 0,25, que é 1/4, 0,125, que é 1/8, até chegar próximo do 2. Vou jogar na função, então 1 dividido por esse número ao quadrado, lembrando que base negativa com expoente par é positivo, então todos os meus resultados vão ficar positivos, tá? E vai acontecer a mesma coisa aqui pela direita, ó. Se eu dividir 1 pelo 2 ao quadrado, eu vou conseguir a mesma resposta. Se eu dividir 1 ou pelo negativo ou pelo positivo, ambos vão dar a mesma resposta. E assim sucessivamente. Então, o que acaba acontecendo aqui, ó? Com esta função em particular, para quando x tende a zero. Não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Mas eu vou escolher números na proximidade, no limite do zero, na vizinhança do zero. E a gente vai observar que pela esquerda e pela direita, ambos vão aí para o infinito, tá? Então, apresentando aí para vocês o símbolo do infinito, ok? Então, é uma particularidade. Os professores nem sempre voltam nessa explicação, né? Eles já adotam aí como uma regra, né? Mas às vezes vão, por que dá o infinito? Por que será? Então, voltar nessa análise, nessa verificação, nessa análise detalhada de tabelas de aproximação pela esquerda e pela direita, para se certificar deste resultado final e tomar ele como uma regra aí daqui para frente. Uma segunda situação, não menos importante, é esta função que vai aparecer para vocês, também para x tendendo a zero. Para x tendendo a zero. Observar na proximidade, na vizinhança, pela esquerda e pela direita, o que acontece com os valores que estão se aproximando do zero. E veja que quando eu faço a divisão 1 por número negativo, as respostas dão negativas, né? Fazendo a regra de sinal, né? Positivo com negativo, eu vou obter respostas negativas. E quando eu faço a substituição aqui na variável pelos números positivos ou que estão à direita, as respostas são positivas. Então, veja que no meu gráfico, pela esquerda, ó, quanto mais eu me aproximo do zero, ele vai levando os meus valores cada vez mais para o infinito negativo. E pelo lado direito, ó, se aproximando, ó, ele vem e ele vai subindo cada vez mais, me levando para valores positivos. Então, é o primeiro exemplo aí que saiu fora do que nós estávamos vendo até agora. Veja que nos outros, ó, na função do primeiro grau,
pela esquerda e pela direita, se aproximou muito do 3. No segundo exemplo da parábola, pela esquerda e pela direita, converge aí para o número 5. No terceiro exemplo, converge para o 7. Eu posso escolher qualquer função, hein? Exponencial, log, polinomial, trigonométrica, o seno e cosseno, isso vai acontecer com todas elas. Aqui também, tá? Foi para o infinito, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, então acaba sendo uma regra geral, somente para quando x tende a 0. Isso tem que fixar. Se eu colocar um outro número aqui, gente, não vale. Se eu colocar esta função para x tendendo a 2, isso aqui já não cabe. Se eu colocar esta função para x tendendo a 5, este resultado não serve. Só vale para o 0. E a mesma coisa aqui, nessa segunda particularidade, que a gente diz que não existe, né? São valores divergentes, ó. Um veio pro infinito negativo e o outro cada vez mais pro infinito positivo. Façam aqui com 4 casas, ó. Eu fiz com 1/8 aqui, ó. Faz com 1/16, 1/32, 1/64, tá? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, para você verificar aí o comportamento do gráfico aí. Ok? Então, essas duas regras para x tendendo a 0, que vocês vão levar aí daqui para frente, e sempre que precisar, voltem na explicação, né? Para ter em mente aí, porque não é sempre possível ficar construindo, fazer todas essas observações aí em cada exercício, né, que a gente for resolver, tá bom? Então, quando ele pedir para vocês resolvam pela noção intuitiva, por tabelas de aproximação, é isso que deve ser feito aqui, ó. Tá? É este procedimento aqui que deve ser feito. Ah, Fátima, as duas? As duas, não adianta você fazer só de um lado, você tem que observar o que acontece dos dois e ver se ambos os valores dão o mesmo resultado. Não adianta fazer, tem aluno que só faz uma, ou do lado direito ou do lado esquerdo, não adianta, tem que fazer para os dois aí, tá bem? Essa daqui é a fórmula que vai sempre apresentar para você, a notação. Limite para x tendendo a um número de uma função. Então, agora nós vamos estudar o limite de todas as funções. Aqui a gente viu o exemplo de primeiro grau, da de segundo grau. Nós vamos ver os exemplos das outras funções também aí. E as duas particularidades vou colocar aqui para vocês, para que vocês observem mais uma vez com bastante propriedade aí, ó. Este aqui estava ao quadrado, quando eu elevo ao quadrado, fica positivo, né? Então, por isso que as respostas ficaram positivas aqui, ó. Tanto pela esquerda, quanto pela direita aí, ó. Ó, valores se aproximando do 0. Não pode ser 0 porque não existe divisão por 0, mas na proximidade. Então, limite é vizinhança, limite é proximidade, limite é parâmetros, tá? Pela esquerda e pela direita aí. Então, este caso, em particular, para quando x tende a 0, a resposta vai ser sempre infinito. E neste caso, né, que não está elevado ao quadrado, também tendendo a 0, tá? As respostas foram divergentes, respostas divergentes aqui, ó. Então, não existe o limite para esta situação aí, ó. Tá? Eu vou dividir um número por negativo, a resposta vai dar negativo.
eu vou dividir o 1 por um número positivo, as respostas vão ser positivas. Façam com mais casas, eu fiz até a terceira, faço igual ao autor do cálculo A, com mais casas aí, para vocês perceberem, terem essa percepção. E gravem essas duas particularidades aí, essas duas situações, ok? Obrigada.